Agora, a segunda pergunta é da Suzana Santos. Ela é de São Paulo e perguntou assim: a gente deve orientar diferente meninos e meninas em relação à sexualidade? Ela perguntou isso, que ela disse assim, porque eu vejo que a sociedade cobra posturas diferentes para cada gênero. Olha, essa é uma pergunta muito boa para a gente pensar agora. A gente agradece a Suzana porque ela dá oportunidade para grandes questões. E eu vou responder para você que sim e não. Mas a gente vai entender o porquê de cada uma delas. Quando que a gente deve educar? Eu vou começar pelo sim. Quando que a gente deve educar? Pelo sim, não. Vou começar pelo igual. Quando é que nós devemos educar meninos e meninas da mesma forma? Quando nós estamos formando valores e valores espirituais. Por quê? O espírito é eterno e nós aprendemos na religião divina que nós reencarnamos homem ou mulher de acordo com a necessidade de aprendizado daquela reencarnação. Portanto, o espírito, ele não tem um sexo apenas, único. A gente reencarna de acordo com a necessidade. E os valores de respeito, de cuidado, de responsabilidade pelo sentimento do outro, não diz respeito a ser homem ou mulher, diz respeito ao espírito. Então, quando é que a gente cria igual? Quando nós ensinamos sobre a responsabilidade nos relacionamentos, quando a gente ensina o espaço de cada um, que são direitos, o que são deveres dentro de um relacionamento, quando a gente está formando o sentimento, quando a gente está ensinando que a gente não precisa se vender para conseguir agradar o outro. Meninos e meninas precisam saber disso. Quando a gente fala sobre expressar emoções, e a gente erra muito quando a gente acha que alguns valores ou habilidades ou comportamentos são para meninas e meninos. E isso não tem nada a ver com identidade de gênero, com orientação sexual. Nós estamos falando aqui sobre todas as pessoas. Todo mundo tem que ter responsabilidade com o que faz com o sentimento do outro. Não importa qual é o tipo da relação, se a orientação sexual é diferente, não importa. Responsabilidade com o sentimento de si próprio e do outro é para todo mundo. Então, quando a gente fala desses sentimentos que são para a eternidade, porque há questões que a gente fala, não importa em qual vida seja, eu estou formando um espírito para que ele se relacione dessa forma em qualquer tempo. Então, sim, nesse momento é igual. A gente não tem que achar que homens não podem cuidar, homens não podem expressar emoções. Isso é um grande equívoco da nossa sociedade. E aí é que entra a parte há momentos em que tem que ser diferente. Porque eles vivem contextos diferentes na nossa sociedade. Então, um exemplo disso, quando a gente vê o comportamento de que as meninas são desde cedo ensinadas a agradar o outro. E aí elas acabam colocando todas os seus atrativos, digamos assim, no corpo, na imagem. As meninas são infinitamente mais pressionadas a isso. O corpo tem que estar dentro do padrão, elas têm que usar roupas provocantes, elas têm que fazer comportamentos mais sexualizados para atrair. Os homens não, os homens, ela tem que gostar de mim. Assim, desde cedo a gente vai vendo essa diferença. Só que aí a gente chega num ponto, como o que a gente vive hoje, em que nós estamos numa situação chocante, em que todo mundo está sofrendo. Homens e mulheres estão sofrendo. E aí a gente pensa assim, eu vou trazer um texto do irmão Paiva para ajudar a explicar, mas isso é culpa dos homens, ou isso é culpa das mulheres, isso é culpa de todo mundo. A gente não pode, nesse assunto, tentar atribuir os prejuízos a determinada ideia, ou movimento, ou movimentos sociais, políticos, religiosos. Por quê? Nenhum movimento cresce se ele não encontra espaço no coração das pessoas. Então, as pessoas, no fundo, todo mundo está tentando ser feliz e todo mundo já sofreu. Então, mulheres que muitas vezes falam mal dos homens, é claro que a gente nunca vai colocar ninguém contra ninguém, e esse é o jeito que a religião divina trata o assunto. Mas são pessoas que muitas vezes ficaram traumatizadas de relacionamentos abusivos, ou homens que também não se sentiram respeitados dentro dos seus relacionamentos. Então, no fundo, a gente nunca sabe o que as pessoas viveram para que elas tomassem determinados posicionamentos. No entanto, o nosso olhar tem que ser para a solução. Por quê? Não é uma característica. Homens são violentos. Homens são assim. Não, a nossa sociedade cria homens e mulheres assim. Porque todos nós podemos ser afetivos, respeitosos, solidários. Então não é a culpa, não é uma característica feminina cuidar, é uma característica masculina mandar. Não, é a sociedade. O irmão Paiva afirma que toda reforma social vem do espiritual. Então, se a gente quer mudar a sociedade, o que a gente tem que fazer? Mudar e investir no espírito das pessoas. Aqui no livro Jesus e as 7 Igrejas da Ásia, Éfeso,
Na página 249, o irmão Paiva escreve o seguinte: sexo se faz com o coração. Quantas vezes a gente já não escutou aquela história de que mulheres fazem amor, homens fazem sexo? Como se as mulheres sempre buscassem o amor e os homens tivessem envolvimento sexual sem sentimento algum. A gente não pode achar que isso é normal. E o irmão Paiva vai mostrar aqui por quê. No dia 3 de setembro de 2005, sábado, ao palestrar aos jovens legionários da Boa Vontade, que se encontravam na regional da LBV, na cidade do Rio de Janeiro, chamei-lhes a atenção para as funestas consequências de se querer separar sexo de amor, casamento de amor. Já houve quem escrevesse, e pessoa conceituada, que o sexo é mais importante que o amor. Respeito o seu ponto de vista. Porém, depois há quem fique espantado questionando: por que tanta violência, estupros, tanto isso, tanto aquilo? O que aconteceu com a minha filha? O que aconteceu com o meu filho? Mas separam o sexo do amor? Ora, sexo se faz com o coração. Quando nós, seres humanos, aprendermos isso, estaremos caminhando na direção da paz. Não é o que a gente vive? Números de estupro, feminicídios, violências como nunca antes vistos? E uma coisa importante para a gente refletir, e isso a gente não pode deixar passar, é que hoje a maioria dos casos de violência, os maiores, são cometidos por homens. São os homens, os meninos que entram nas escolas e matam seus colegas e depois tiram a própria vida. São homens que cometem violência doméstica na maioria dos casos, feminicídio, e está tudo aumentando. Mas não é porque os homens são assim. Eles precisam também ter valorizados em si os seus sentimentos, poder assumir que sofrem, que sentem, conversar sobre isso, serem cuidados, receber afetividade desde cedo em família. Meninas são abraçadas, meninos não. Então, não é homem ou mulher que são um problema. É como a gente está formando essa sociedade. Então, quando a gente tira o sentimento das relações sexuais, a gente esvazia. E sobra o quê? Violência, carência, futilidade. Então, como é que nós devemos? Nesse ponto é igual, a gente tem que ensinar para todo mundo, que é o amor que dá o sentido para as relações. E se a gente não ensinar isso para meninos e meninas, continuaremos lidando com tantas diferenças e tanta violência, que é o que a gente quer acabar nesse mundo. E esse tema é muito profundo, é por isso que a gente sempre traz aqui na Super Rede Boa Vontade de Comunicação e pedimos que você compartilhe esse vídeo, você que está acompanhando a gente pelo youtube.com/Religião de Deus Vídeos. Esse conhecimento precisa chegar para mais e mais e mais pessoas. É um tema recorrente e que a gente precisa da sua ajuda para que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo esclareça também espiritualmente outras pessoas. Então, por favor, faça também a sua parte dentro desse tema, ajudar a propagar esse conhecimento para proteger nossas crianças, para dar a segurança física, espiritual também. A nossa parte dentro do mínimo que a gente pode fazer é compartilhar esse conhecimento. Contamos com você. É só curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas também. Hoje nós tivemos aqui Camila Barbieri, pregadora ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, apresentadora do programa Viver é Melhor. E encerramos com esta saudação de paz e boa vontade. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre.